Oi, bom dia! Hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho de Química. O tema dele é sobre polímeros, onde a gente vai falar um pouquinho mais o que são e também falar sobre os polímeros de adição e condensação. Bom, eu vou começar falando primeiro o que são os polímeros, né, a definição. E a gente pode definir os polímeros como macromoléculas, ou seja, elas são moléculas orgânicas com alta massa molecular que são formadas através da combinação de monômeros, ou seja, moléculas menores. E essa formação, né, essa combinação entre monômeros, ela envolve, quer dizer, rompimento e formação de ligações, onde ela pode ou não liberar moléculas menores. Bom, para entender melhor a explicação sobre a definição, né, dos polímeros, eu fiz aqui um desenho, né, uma representação. Bom, esses quadradinhos azuis que estão se somando aqui, e tem os 3 pontinhos, né, são os monômeros, são as moléculas pequenas, né. Ela vai ser o reagente, né? Aí aqui é a transformação para o polímero. Então, para ela se transformar em um polímero, ela precisa da ajuda do P, né, que é a pressão, o T, que é a temperatura, e um catalisador, que através desses recursos, elas vão se combinar e vão formar o produto, né, que é o polímero à junção. E um exemplo ainda, para entender ainda melhor, né, um exemplo, vamos dizer, visual, é como se fosse um trem, né, e o trem tem os seus vagões. Esses vagões, vamos imaginar que eles são essas moléculas pequenas, né, que são os monômeros, e a junção inteira do trem quer dizer que esses vagões juntos, eles vão ser a representação de um polímero, que é a junção dos vagões pequenos, né, que são, no caso, os monômeros. Olá, bom dia, meu nome é Igor e eu vou falar sobre as divisões dos polímeros. Eles são divididos em 2 tipos, que são os naturais, que são produzidos através de organismos vivos. Os mais comuns são a seda, a celulose, a lã e também o próprio DNA. E também existem os sintéticos, que são produzidos através de compostos orgânicos, renováveis ou não renováveis, que são feitos em processos laboratoriais. Bom, também tem as estruturas dos polímeros. Elas são divididas em 3 tipos, que são os ramificados, que são aqueles que se dividem em várias vertentes e formam grandes ramificações. Também existem os reticulados, que são os polímeros que conectam entre si. E também existem os polímeros lineares, que são aqueles que não são ramificados. Agora nós iremos falar sobre as reações de polimerização. Eu vou começar falando sobre a polimerização por adição ou poliadição. É a formação de uma macromolécula através da união de vários monômeros iguais ou diferentes que se unem sem a exclusão de átomos ou pequenas moléculas. As reações de polimerização por adição são geralmente iniciadas por mecanismos de agrupamento que utiliza peróxidos orgânicos, como por exemplo o peróxido de benzoila. Os peróxidos contribuem para a ruptura da ligação π localizada entre os carbonos e a formação da ligação covalente simples entre os carbonos. Simplificadamente, são polímeros de adição, aqueles que apresentam ligação dupla entre os carbonos. Exemplos: polietileno. O polietileno é aplicado em frascos, sacolas de supermercados e tubulações. Aí está um exemplo. Também temos o polipropileno. O polipropileno é aplicado em copos, talheres, pratos e Tupperwares. Aí está outro exemplo. Também existe o poliestireno. O poliestireno é aplicado em embalagens e isopor. Bom, aí está uma embalagem de bolo ou de mussarela, presunto.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a polimerização por condensação, ou também só conhecida como policondensação ou polímeros de condensação. Bom, eles são a formação de macromoléculas através da combinação de monômeros, sejam eles iguais ou diferentes, onde ocorre a eliminação de átomos ou moléculas pequenas. Bom, normalmente essas moléculas que são eliminadas é a água, que é o H2O. Porém, há outras moléculas que também são eliminadas, como, por exemplo, o cloreto de hidrogênio, que é o HCl, a amônia, que é o NH3, e também o cianeto de hidrogênio, que é o HCN. São algumas das moléculas que podem ser eliminadas, lembrando que há outras que também podem ser eliminadas. Aqui são alguns exemplos. Bom, existem dois tipos de polimerização por condensação. O primeiro tipo é a reação entre moléculas homobifuncionais, é muito difícil o nome. Esse homobifuncionais, eles são diferentes. E o outro tipo, ele é a reação entre moléculas heterobifuncionais que são iguais. A gente trouxe dois exemplos de policondensação, né? O primeiro é o poliéster, depois o silicone. Bom, vamos começar pelo poliéster, que ele é formado pela reação de ácidos carboxílicos e álcools com alimentação de água. O mais importante dele foi o que a gente representou aqui, que é chamado de PET. Essa aqui é a fórmula estrutural do PET. O PET, o nome dele, são dois nomes bem grandes que ele pode ser reconhecido. O primeiro dele é o politereflatulato de etileno. E o segundo é polietilenotereflato. E, normalmente, o poliéster ele é comercializado também com os nomes de Dracon e Cherilene. E a gente vai deixar no final desse vídeo duas fotos do Dracon e do Cherilene. Bom, e o segundo exemplo, né, que eu já disse, é o silicone. Ele é considerado como um composto orgânico, por mais que não apresente átomos de carbono na sua cadeia. Ele é uma sequência intercalada entre sílico e oxigênio, aqui sílico e oxigênio, e substituintes de fenil e metil. Essa aqui é a fórmula do silicone.